Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Luciane Silva, sou estudante de quarta Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 17 de dezembro de 2023 e trago como meu real ser a conferência O Defeito da Autoconsideração e Seus Males. Entende-se que, como defeito, aquilo que não funciona. Podemos perceber como uma máquina parada ou com alguma peça quebrada, funcionando com avarias, resultando em produtos de má qualidade. Vamos imaginar uma pessoa recebendo de alguém superior um equipamento novo, capaz de realizar produções maravilhosas. Vamos imaginar neste gráfico como esta pessoa recebendo algo de alguém superior. Capaz de realizar produções maravilhosas, possibilitando conhecer os segredos do universo, os seres divinos e dialogar diretamente com o Criador. Esse equipamento é capaz de melhorar a si mesmo. Imaginamos como um equipamento translúcido, que produz luz em seu interior, iluminando tudo ao seu redor, como nesta ilustração deste gráfico. Porém, é necessário ter cuidado para que esta máquina não se danifique, pois o conserto é bastante demorado e requer esforço da própria máquina para que o defeito não recorra e não danifique ainda mais, tornando o conserto ainda mais difícil. Pois uma peça danificada danifica as outras. É necessário profunda vigilância para que este equipamento maravilhoso não se perca. A manutenção dele é o equilíbrio. Funcionando em equilíbrio, todos os órgãos que o compõem se harmonizam como irmãos. A esta altura da imaginação aqui construída, você já deve ter percebido que esse equipamento maravilhoso é a máquina humana. Maravilhoso porque nos permite provar da experiência da existência. Observamos neste gráfico a forma como a luz irradia, partindo do coração. Então, como vocês puderam ouvir a respeito de que, para que esta máquina seja mantida funcionando em sua maravilha, é necessário que haja equilíbrio. E o equilíbrio são os seus componentes, seus órgãos, funcionando como irmãos. Temos na máquina humana o centro da máquina humana. Nós temos o centro sexual, emocional, instintivo, motor e o centro intelectual. Estes centros da máquina humana requerem energia. A energia para existir, a energia para fazer, a energia para se mexer, se movimentar. A energia é fabricada, é a energia sexual. Ela é a matriz das demais energias. É ela que produz energia para que o centro emocional funcione, o centro instintivo, o centro motor, o centro intelectual. Porém, cada centro da máquina humana funciona em uma velocidade. Então, nós temos aqui o centro sexual, ele é a atração e a repulsão. É um centro com a velocidade mais rápida. É o centro que
faz com que a pessoa perceba o seu companheiro, sua companheira, perceba o amor. É um centro mais rápido da máquina humana e também o responsável, como já foi dito, pela energia dos demais centros. Depois nós temos o centro instintivo, é o centro da dor e prazer. Esse centro é responsável pela ação da sobrevivência, as funções autônomas, respiração, digestão e os sentidos físicos, tato, audição, paladar, olfato e visão. Temos aqui o centro emocional, que é a alegria e a tristeza, responsável pela energia dos sentimentos. Importante colocar aqui que a sequência do mais rápido para o mais lento é esta: sexual, emocional, instintivo, motor e intelectual, sendo que o intelectual é o centro mais lento, responsável pelo raciocínio, recordações e elaborações de conceitos. E aqui o centro motor, que é responsável pelo movimento e pelo repouso. Então aqui o excesso de um ou a falta causam danos ao corpo físico. Exemplo: uma pessoa que faz exercícios exagerados a fim de ter uma forma corporal definida, mas na forma de exagero, não buscando tornar-se uma pessoa mais forte, buscando aparentar volumes exagerados. Este é um exemplo. Ela danifica o centro motor pelo excesso. A máquina humana necessita trabalhar em equilíbrio. Quando um centro da máquina humana trabalha em excesso, é abusado, ele retira energia do centro sexual. Isso ocorre com todos os centros da máquina humana. Uma pessoa que estuda demasiadamente, lota a sua mente de informações, também se torna um intelectual na forma negativa, o intelectualismo, que é a adoração ao intelectual, irá retirar do centro sexual energia, danificando não só o centro intelectual, como também o centro sexual. Isto é válido também para a pessoa que não busca conhecer nada, a pessoa que tem preguiça mental, também irá causar desequilíbrio no centro intelectual e danificar o centro sexual. O centro emocional, por exemplo, pessoa que gosta de emoções fortes, filmes com emoções, exemplo, um filme de terror que mostra imagens, ou um filme de violência, desgasta o centro emocional por algo forte, desequilibra, também irá retirar a energia do centro sexual, danificando o centro sexual. Acontece que, se um corpo está em desequilíbrio, ele danifica o trabalho espiritual também. Não apenas o corpo físico, mas o trabalho espiritual também. E disso iremos aprofundar mais adiante. Você que tem inquietações a respeito do mundo, do que precisa realizar aqui, do propósito de sua existência, saiba que a sua máquina já foi iluminada assim um dia. Já esteve tão próximo do Pai Celestial, da Mãe Divina e do Cristo. Isso porque
conhecia a si mesmo. Foi esse conhecer a si mesmo que possibilitou conhecer ao Pai. Conhecer a si mesmo é recordar o real ser, o Deus interior, a quem podemos nos dirigir também como o íntimo. O íntimo é o eterno. A personalidade nasce, veste a roupa da existência e se vai. O Deus interior, o íntimo, é o que sempre foi, é e sempre será. A humanidade está adormecida porque criou defeitos psicológicos. Esses defeitos psicológicos retiraram a lembrança de seu Deus interior, retiraram a lembrança e a clareza em relação ao universo, em relação aos seres divinos, em relação ao Pai, à Mãe. A autorrealização íntima do ser, o despertar da consciência, é a eliminação completa dos defeitos psicológicos e a recordação plena do real ser. Não encontramos o Pai no caminho torto. Ao Pai se chega pelo caminho reto. O condutor do caminho reto é a verdade. A verdade, na verdade se confia. Na verdade se enxerga a realidade. Na verdade se fortalece a fé. Conhecer a si mesmo não significa apenas desviar do mal dentro de si. Significa percebê-los, compreender como foram criados e por que eles ainda existem até hoje. Como se alimentaram todo esse tempo? E as fontes de alimento deste mal? Trazendo à nossa recordação a imaginação feita anteriormente em relação à maravilhosa máquina humana, entendemos como o mal os defeitos psicológicos que comprometem a máquina e a fazem produzir frutos vazios, sem qualidades. Quanto mais defeitos e quanto mais inchados estiverem, mais opaca e escura estará o interior da pessoa. Então nós percebemos por este gráfico a escuridão, a falta de clareza, a falta de percepção. E aqui estão os defeitos psicológicos: o orgulho, a ira, a luxúria, a cobiça, a gula, a inveja e a preguiça. Esses defeitos psicológicos também são chamados de os 7 pecados capitais. E eles são a raiz. Deles nascem outros. Que dentro da pessoa existem centenas de defeitos. De cada um desses saem outros que têm a mesma raiz. Podemos perceber na imagem deste gráfico, encoberto parcialmente, encoberto bastante, uma escada. Podemos perceber a quantidade de elementos que estão atrapalhando a pessoa, até mesmo de visualizar que isto é uma escada.
Esses elementos não permitem que a luz da virtude apareçam, pois não se pode servir a dois senhores. Os caminhos são diferentes. O caminho da mentira conduz às infradimensões da natureza, onde há dor e sofrimento. Toda dor e sofrimento é resultado da atenção dada aos defeitos psicológicos criados pela própria pessoa. Por isso a humanidade se tornou escura, vítima das circunstâncias criadas por ela mesma. Pessoas que culpam umas às outras pelos seus próprios equívocos e maus resultados. A verdade sempre te conduzirá ao Pai. A verdade nunca é dolorosa. O que dói dentro da pessoa é o defeito que se considera perfeito e injustiçado diante das situações que não lhe convêm. A autoconsideração, que é o próprio orgulho, a pessoa se apieda de si mesma, como podemos ver nesta ilustração. Se considera melhor que os demais, e tal situação não poderia ter ocorrido com ela. Então, o defeito psicológico chora, reclama, reage, briga, exige ser atendido colocando suas justificativas, não querendo ouvir o seu semelhante, porém querendo falar bastante a respeito de si mesmo, de como tal situação é injusta, como tal situação está sempre acontecendo com ele. Se sente perseguido pelas pessoas que lhe apontam a mesma situação. Ignora seus semelhantes, pois se considera já saber de tudo. Embora chore, brigue e se expresse desta forma. Para ele, a vida se torna até enfadonha. O mundo não o compreende. Podemos trazer uma recordação de alguém que conhecemos, que lamenta sempre das mesmas coisas, fatos que ocorrem só com elas. Passam um tempo falando, porém sem querer ouvir. Esta é uma característica da autoconsideração. A isto se dá o nome de canção psicológica, pois é sempre a mesma. Cenários diferentes, mas é a mesma canção. Percebemos que é mais fácil imaginar e ver nos outros. Ainda que breve, podemos nos recordar de alguém que age desta forma. Agora, façamos o exercício buscando perceber quais canções psicológicas cantamos e em que momentos e para quem. Não é da natureza humana estar neste estado de sofrimento e de dor. Isto existe porque o ego existe dentro da pessoa. E a pessoa o ama porque o mantém. Podemos perceber neste gráfico aquilo que a pessoa busca destacar, aquilo que ela admira em si mesma, ou melhor, que o defeito admira.
É importante perceber a verdade dentro de si. De onde nasce a alegria e a tristeza? Os defeitos psicológicos também produzem alegria e tristeza, porém, esta alegria e tristeza é falsa. O defeito psicológico, por exemplo, uma pessoa que está diante de alimentos que não têm valor nutricional nenhum, mas que agradam ao paladar dela. Ela não se importa com a quantidade, nem mesmo com o teor de nutrientes, mas se importa muito com o sabor. E após se satisfazer, ou melhor, satisfazer o defeito psicológico, este sorri, exclama satisfação. Mas essa satisfação, esse sorriso e essa alegria são falsos e irão trazer consequências danosas à pessoa. Uma pessoa pode chorar, mas chorar de raiva de alguém. As virtudes também produzem alegria e tristeza, porém, essas são genuínas, essas são verdadeiras. A alegria e tristeza que eu me refiro aqui, o que uma pessoa ela pode chorar de arrependimento, e isto é nobre. Chorar verdadeiramente por se arrepender, isso é nobre. Se alegrar verdadeiramente por perceber seu íntimo, seu Deus interior, isso é nobre. Chorar pelo nascimento do filho, se alegrar, é nobre. É do ser e é verdadeiro. O maior medo de um defeito psicológico é o de que a pessoa se lembre de seu estado de luz, a força que tem e de quem ele realmente é, de quem sua real existência. Pois o defeito sabe que essa lembrança anuncia a sua morte. Um defeito psicológico começa a perder força a partir de uma lembrança. Toda vez que temos uma recordação, ainda que pequena, naquele momento o defeito psicológico não consegue se alimentar, porque a atenção não está voltada para ele, e sim para Deus, para a verdade. Nós podemos perceber aqui as chamas, as chamas fazem a pessoa perceber dentro de si seus erros, os equívocos, os defeitos. Esta chama, ela é produzida pela Mãe Divina. Ao atender o ímpeto do coração, brota a vontade da liberdade, a vontade pela liberdade. Não fomos criados para estarmos aprisionados servindo aos defeitos psicológicos. Fomos criados para sermos livres no Pai. Atender ao real ser, o Deus interior, que é a essência livre. Quem nos livra dos defeitos psicológicos definitivamente é a Mãe Divina. Ela é o fogo de Deus que, de forma gradativa até a sua totalidade, queima e desintegra cada defeito, libertando as virtudes. Para realizar o trabalho de morte dos defeitos psicológicos,
psicológicos, trabalho este que é gradativo, suplicamos à Mãe Divina com a seguinte petição: Mãe Divina, queime este defeito. Após percebê-lo, após estudá-lo, ao perceber e estudar um defeito, podemos colocar mais atenção no trabalho da morte dos defeitos psicológicos, pois esse trabalho não trará resultado se for feito mecanicamente. A mãe é aquela que irá nos mostrar os defeitos psicológicos. É aquela que, quando nos dirigimos a ela com vontade, irá queimar os defeitos psicológicos. E à medida que vamos trabalhando a morte dos defeitos psicológicos, iremos também recolher os resultados. O caminho é reto e para frente. O caminho é para frente e para cima. O caminho ao Pai é escada. Para ir em direção ao Pai, é necessário subir os degraus da escada. O caminho da verdade, as virtudes do amor, humildade, castidade, altruísmo, temperança, querer o bem alheio e a diligência, conduzem ao Pai. Podemos perceber aqui neste gráfico a escada da pessoa que chegou, da pessoa que estudou a si mesma, se conheceu, trabalhou a morte dos defeitos psicológicos, subiu os degraus da escada e chegou. Como percebemos através deste estudo, nossa missão é que nos recordemos e possamos trabalhar psicologicamente para ascender ao Pai. A morte psicológica é o primeiro fator para a revolução e o despertar da consciência, sendo o segundo fator a sexualidade superior. A união sexual de esposo e esposa, sem orgasmo fisiológico, sem derramar o sêmen, onde o casal transmuta as energias sexuais, conduzindo-as pela coluna vertebral, desde sua base até o crânio, através da respiração profunda, acendendo a glândula pineal, unindo-se pelos órgãos sexuais, pelo coração e pela glândula pineal. Esta é uma união física, emocional e espiritual. Então, percebemos aqui a sexualidade superior. O matrimônio perfeito é construído com a sexualidade superior. Percebemos aqui a virtude da castidade. A castidade é guardar as energias sexuais dentro de si e transmutá-las através da respiração profunda, em união sexual. O casal, homem e mulher, esposo e esposa, transmutam suas energias sexuais. Os solteiros aguardam em celibato temporário. Eles acalmam
as energias sexuais, sublimam as energias sexuais, também através da respiração profunda. A energia do sêmen transmutada pelo casal é a chama divina, com poder de criação. Tudo que existe na natureza foi criado pela força do Cristo, a energia seminal. Buscar essa sabedoria divina, a salvação do Cristo, a alquimia sexual resulta em dar atenção ao equilíbrio dos centros da máquina humana, como já estudamos anteriormente. Os centros da máquina humana, para que esposo e esposa tenham uma reserva de energia para transmutar. Se desgasta a energia através de desequilíbrio, não se chega à sexualidade superior, não se consegue segurar as energias dentro do corpo, pela falta de equilíbrio. Por isso é tão importante dar atenção aos centros da máquina humana. Percebemos nesse gráfico aqui a real paz, a real alegria, o amor. Percebemos o casamento, a forma perfeita, o círculo, a pérola, o sol, a clareza, o casal que busca conhecer a si, mas busca conhecer um ao outro. A extensão, a expansão do amor dentro de si, para que esposo conheça a si mesmo e conheça profundamente sua esposa. E para que a esposa conheça a si mesma e conheça profundamente o seu esposo. Pessoas que dão atenção para a autoconsideração dentro de si não percebem as virtudes de seus irmãos. A autoconsideração fere a irmandade, fere o caminho do Cristo. Estar atento para perceber quando a maledicência se manifesta. É uma máscara do orgulho e da autoconsideração, que enfraquece a união entre os irmãos. Há um caminho grande a ser percorrido até a união com o íntimo, o caminho do despertar da consciência. Esses fatores de revolução da consciência são a misericórdia do Criador para que possamos nos tornar realmente humildes, respeitar os passos do nosso semelhante, derrotar em nós o orgulho e a autoconsideração, que alimenta todos os defeitos e assim poder nos autorrealizar. Ao derrotá-los, poder nos autorrealizar no íntimo. Sendo a morte dos defeitos psicológicos, a sexualidade superior e a entrega destes ensinamentos sem comércio com espiritualidade, de forma gratuita, para que a humanidade seja resgatada e a luz possa brilhar no coração das pessoas novamente, das pessoas que buscam, que querem o trabalho íntimo. Nós percebemos aqui que o defeito do orgulho e da autoconsideração são o mesmo defeito. Porque a pessoa que se considera demais
e se orgulha, achando-se melhor, se sobressaindo-se em relação aos demais irmãos, e chora dentro de si quando algo não lhe dá destaque, se autoconsidera. Percebemos que este defeito está em todos os defeitos. A gula, quando ela não é atendida, ela chora, ela se justifica, ela lamenta. A preguiça, quando não é atendida, a ira. E esse defeito está em todos os defeitos psicológicos. Percebemos que a busca do nosso trabalho para combater este mal é ir em busca da humildade, a virtude da humildade. Então, como exercício para esta conferência, iremos meditar em algumas ferramentas para trabalhar a recordação, para ajudar a trazer a recordação de si mesmo. Receber essas ferramentas buscando perceber o Deus interior do ser da pessoa que entrega essas ferramentas. Sempre que houver pessoa entregando um ensinamento de Deus. Respiração. A respiração profunda. Ela alimenta o corpo, esvazia a mente e traz a atenção e a energia para a pessoa. Sentidos corretos. Buscar ver o corretamente, buscar falar corretamente, escutar o que está falando, buscar agir corretamente, colocar as mãos para realizar obras que alimentem o ser, que alimentem o íntimo. Vigiar-se, ser fiscal de si mesmo. Se confessar ao Pai. A oração. São ferramentas que trazem a atenção para o coração. Observar as reações internas e externas. Buscar enxergar no outro o mal que há dentro de si, através do espelho psicológico, buscando em si aonde está aquele mesmo erro, transformar as impressões, buscando a verdade, sabendo que a tudo o tempo consome, então ir em busca daquilo que é o eterno, que é a verdade, as virtudes. Observar a coluna, lembrar de cuidar da coluna, seja com a postura, seja com atividades que demandem esforço. Se necessita realizar algo pesado, lembrar de observar a postura adequada, o alongamento, o descanso necessário, o cuidado com o corpo físico. Meditação. Para nos auxiliar nas práticas meditativas realizadas aqui gratuitamente, utilizamos a medicina da ayahuasca. A medicina da ayahuasca é a união do cipó jagube e do arbusto chacrona, que nos trazem relaxamento e nos auxiliam na visão, nos ampliam para que possamos, no período de meditação, nos perceber melhor. Esta medicina é entregue gratuitamente a todo aquele que aqui vem meditar. Buscamos perceber como vivemos o nosso diário viver, como estamos no nosso diário viver, nos estudar e olhar com atenção para o bom repousar e para o bom acordar bem.
Se alimentar de forma saudável, ingerir água e respirar. Entrego aqui a conferência trazida com meu íntimo, para auxiliar a mim e auxiliar a meus irmãos. Grata a todos. Todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.